Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nos diz assim a Sagrada Escritura: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos meus, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa carta de Pedro, aqui nós estamos com a segunda carta, né? O nosso irmão Pedro está escrevendo aos irmãos da Ásia e ele está enfrentando alguns problemas sérios dentro daquela igreja. Era uma igreja que estava sendo duramente atacada por falsos ensinos, falsos mestres, e o apóstolo convida, através da sua epístola, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, a que aqueles irmãos participassem da natureza divina, ou seja, que eles se apropriassem daquilo que Deus havia dado a eles, como nós veremos mais à frente. E os falsos profetas, com seus falsos ensinos, haviam atacado a igreja. Então você vai ver muitas vezes a igreja na primeira epístola, o apóstolo tratando sobre irmãos que estavam tendo um relacionamento equivocado com a sua percepção de vida aqui. Eles achavam que era possível viver uma vida de não santidade e poder estar em comunhão com Deus, com a natureza do nosso próprio Deus. E havia falsos profetas, falsos mestres,
que ensinavam um outro evangelho, o evangelho deturpado, e até era muito corrente naqueles primeiros dias da igreja um problema, uma corrente filosófica que afirmava que o corpo não tinha tanta importância, então as pessoas podiam viver de uma forma desregrada no seu próprio, com falta de cuidado no seu próprio corpo. Não podia se prostituir, podia se embriagar, podia, viver uma vida totalmente desregrada, e que Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado somente com o espírito. E o apóstolo vai escrever àqueles irmãos para dizer que não, nós podemos ter uma vida diferente já nesses dias. Essa segunda epístola, ela teve uma dificuldade de ser aceita no cânon sagrado, e tem gente que não aceita aquela coisa arada toda, mas para mim isso já é uma matéria bem superada. A minha é a Bíblia e eu não vou nem gastar meu tempo com isso. É a palavra de Deus, pronto, acabou, chegou a nós, irmãos verteram o seu sangue por causa dela, e nós não vamos ficar perdendo tempo com elucubrações filosóficas, não quero nem perder tempo. E o apóstolo Pedro vai tratar de um assunto que eu acho que é de suma importância para os nossos dias. O que o poder divino produz em nossas vidas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Porque muitas vezes nós somos questionados sobre não termos o poder de Deus. Ou outras vezes nós agimos sem considerar o que este poder de Deus produz na nossa existência. E é um pouquinho sobre isso que eu queria tratar hoje. O que o poder divino produz em nossas vidas. Eu tratarei este sermão, eu peguei a película, e a película é muito grande no sentido da riqueza das suas informações. Então, neste domingo eu vou tratar um pouco sobre o que o poder divino produz em nossas vidas. E no domingo posterior eu trabalharei a questão, qual que é o resultado da glória e da virtude de Deus em nossas vidas com as suas muito preciosas promessas. Quanta gente não tem sido enganada e quanta gente não tem sido, entre aspas, levado a uma postura de decepção com Deus, porque acreditou numa promessa e teve essa promessa como sendo uma promessa vinda de Deus, e hoje está afastado dos caminhos de Deus. E quando você vai conversar com as pessoas falam assim: mas Deus prometeu isso e não aconteceu. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. O que realmente as promessas de Deus produzem em nossas vidas? Então eu queria trabalhar sobre, de forma fragmentada, em dois momentos, sobre o poder divino, o que ele produz em nossas vidas, e num próximo domingo tratar sobre as grandezas das promessas de Deus em nossas vidas. Quais são os resultados? E aí nós aprendemos o seguinte, meus irmãos: o poder divino que recebemos, ele precisa ser compreendido. A palavra poder, pelo seu poder, visto que pelo seu divino poder, este poder é o mesmo poder que Jesus havia falado para os irmãos naqueles dias em Jerusalém, quando ele estava para ascender aos céus, quando ele estava para ser elevado assunto aos céus, para estar à direita de Deus Pai. É a mesma palavra, é a mesma ideia. Jesus disse que sobre a igreja dele seria derramado um poder, e esse poder Pedro está repetindo aqui, que visto que pelo seu poder nos tem sido doado todas as coisas. A palavra aqui, nos tem sido doadas, é a tradução de um termo grego que traz para nós a ideia de que Deus nos deu, Pedro está dizendo, Deus nos deu de forma graciosa todas as coisas. A ideia aqui é que Pedro está querendo ressaltar que aquilo que a igreja daqueles dias havia recebido,
ela recebeu não porque ela era uma melhor igreja, não porque ela era uma igreja rica, não porque ela era constituída de igreja de gente perfeita, não era nada disso, mas era um ato de misericórdia, de inclinação de um Deus amoroso para um povo que não merecia outra coisa a não ser a ira de Deus. É por isso que a tradução ficou doadas, todas as coisas foram doadas. E o que eu acho mais bonito nesse texto é que a forma verbal como o termo foi colocado traz a ideia de que a igreja recebeu algo no passado, uma ação no passado, mas que tem consequências durante a existência da igreja na face da terra. É uma ação completa. O doar de Deus, todas as coisas que ele vai dizer aí, ela foi dada num momento pontual, num momento expressivo no passado. A igreja recebeu no passado, pelo poder de Deus, e isso que ela recebeu tem consequências durante a existência da igreja na face da terra. Ora, meus irmãos, se nós parássemos por aqui, a gente já poderia tirar muitos ensinos. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus grandioso é esse, que apesar de quem somos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Ele se vira para nós e num ato misericordioso e num ato amoroso dispensa a nós tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós literalmente necessitamos. Agora, para que Deus dá poder? Para que Deus nos dá todas as coisas? É isso que o Pedro vai dizer. Para que é que Deus tem nos dado todas as coisas? E o texto diz: visto pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida. Todas as coisas que vêm de Deus nos conduz à vida. Este é o segredo. Aí está o grande propósito de Deus. Se você digitar num buscador dentro da Bíblia a palavra vida, você vai encontrar inúmeras menções do termo vida. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus comprometido com a vida. Deus ama e ama por demais a vida. E tanto é que Ele é a fonte inesgotável de vida. O poder de Deus é dado aos seus, é derramado. Nós recebemos pelo poder de Deus todas as coisas que conduz à vida. E eu fico pensando, o termo vida aqui é a tradução da expressão zoé, que traz a ideia de viver, de ser vivente, de que através da sua vida você procrie, de que você dê vida, de que você se conserve vivo e ainda mais, de que traz a ideia de estar sempre vivificado. Então, Pedro está dizendo que pelo poder de Deus, nós temos recebido todas as coisas que nos conduzem a uma vida vigorosa, a uma vida vivificada, a uma vida extremamente pulsante e energizante, de maneira que as pessoas olhem para a igreja, olhem para aqueles que têm recebido o poder de Deus e vejam neles a atuação do poder eterno de Deus através das suas próprias vidas. E esta palavra aqui que Pedro usa é a mesma palavra que Jesus disse quando nós lemos aqui no começo. Ele diz lá: porque eu sou o caminho, a verdade e essa vida. É de Deus. Esse tipo de vida você só pode receber de Deus. E é a mesma vida que João escreve os relatos de Jesus, quando Jesus disse que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Para que tipo de vida?
a vida eterna. É a mesma expressão, é o mesmo significado. Então eu aprendo que a vida que vem de Deus, primeiro, ela é uma vida eterna, ela é uma vida viva, atuante. Essa vida que nós recebemos pelo poder de Deus, ela é esse tipo de vida. Primeiro, ela é eterna, é a mesma expressão. E a ideia de eterno ali é que ela não tem fim. A vida que Deus tem para nos dar não tem fim. A vida que Deus tem para nos dar, ela nunca irá acabar. É por isso que é tão mentiroso, é por isso que é tão, como eu posso dizer, contraditório, quando se ensina que Deus pode dar a vida eterna para alguém e tirar essa vida eterna dele. Porque se ela é eterna, ela jamais vai ser tirada. Porque se ela for tirada, significa que aquele indivíduo recebeu uma vida que tinha um fim. E a vida que vem de Deus, ela não tem fim. Ela é eterna. É esse tipo de vida. Agora o texto também diz que a vida que vem de Deus, as Escrituras dizem que ela é vida em abundância. Não é? Você vai receber vida e vida em abundância. Qual que é a ideia? É a ideia de que essa vida que vem de Deus, ela é copiosa. Essa vida que vem de Deus, ela é farta, ela é profusa, ela é inexaurível, ela é uma fonte inesgotada. Ela é uma fonte inesgotada. Ou seja, vai entrar na sua vida e é mais ou menos a expressão. Eu vou usar aqui uma expressão. Você já viu numa reportagem quando uma adutora da Sabesp rompe? O que acontece quando uma adutora da Sabesp rompe? Recentemente, aqui em São Paulo, uma adutora da Sabesp rompeu. O que aconteceu? Saiu tanta água que inundou a região. Essa é a ideia. Deus, pelo seu poder, nos tem dado todas as coisas para nós recebermos a vida. Meus irmãos, aqui fica alguns ensinos para nós. Primeiro, nós temos recebido todas as coisas que nos conduzem a esse tipo de vida de Deus. Agora, se nós estamos caminhando por caminhos de morte, segue-se que nós precisamos refletir sobre as coisas que nós temos recebido. Porque se as coisas que nós recebemos estão nos conduzindo por caminho de vida, vem de Deus, vem do poder de Deus. Agora, se nós temos recebido coisas que têm nos conduzido à morte, nós precisamos refletir e desapegarmos desse tipo de coisa. Essa é a ideia. Nós precisamos buscar no poder divino as coisas que Deus tem para produzir em nós vida e vida eterna. A vida de Deus, quando está na nossa vida, não há espaço para nós acochambrarmos naquilo que Deus pediu para a gente fazer. Quando a vida de Deus está na nossa vida, de dentro de nós vai brotar um desejo intenso de exercitar como um organismo vivo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. As pessoas vão olhar para dentro de nós e vai ver assim: poxa, eu estou vendo a vida de Deus na vida dele. E essa vida é eterna. Esse ensino é precioso, porque o cristão hoje, ele vive a vida de Deus. Ele não fica assim: não, quando eu morrer eu vou viver essa vida. Quando eu for levado lá para a Canaã celestial é que eu vou viver essa vida. Não, nós já vivemos a vida ressurreta aqui na face da terra. Por quê? Porque Deus tem nos dado todas as coisas pelo seu poder divino para nos conduzir à vida. Mas Pedro ainda avança que, visto pelo seu poder,
nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida, também esse poder nos conduz a uma piedade. E aqui é preciso uma explicação. O termo piedade aqui não é falsa religião. A ideia aqui não é de uma religiosidade meramente por fora. Não é essa a ideia. Porque muitas vezes nós podemos olhar para algumas pessoas e acharmos que por conta de algumas posturas que elas tomam, você vai dizer, não, fulano é piedoso. Mas não é essa a ideia. A ideia aqui a melhor tradução aí seria que Deus, pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e todas as coisas que nos conduzem a termos uma boa adoração. Piedade aqui traz essa ideia de que a minha vida vai ser uma oferta contínua e o meu andar, o meu caminhar, o meu viver, o meu ser, toda a minha existência será uma boa adoração a Deus. Eu estou recebendo o que Paulo está dizendo, que Pedro está dizendo para a igreja lá, é o seguinte: vocês estão recebendo pelo poder de Deus todas as coisas que vão conduzir vocês a terem uma boa adoração, a uma adoração genuína e que vai ser recebida por Deus. Isso é tão bonito, né, irmãos? Traz à minha memória aquela palavra de Paulo dizendo que pela renovação, pelo dia a dia, nós vamos ofertando a Deus um culto agradável, racional, um culto com o nosso próprio corpo, não com o corpo de uma ovelha, não com o corpo de um cabrito, não com o corpo de alguém, de algum outro ser, mas através do nosso ser. Deus tem nos dado poder, Deus tem nos dado todas as coisas para nós oferecermos a Ele uma boa adoração. A vida, primeira razão para uma boa adoração nossa seria a própria vida. Segunda, tudo aquilo que Deus tem nos dado, condições para levantar, condições para respirar, um emprego, um pão, uma provisão mesmo quando falta o dinheiro. Ou seja, Deus tem nos dado todas as coisas para nós termos uma vida de gratidão a Ele. Essa é a ideia, e isso sobe como aroma agradável. Agora nós precisamos fazer também algumas perguntas. O que será que o inimigo tem dado para você, para que você não tenha uma boa adoração? Talvez pode ser um namoro. Eu não tenho dúvida, existem muitos namoros que na verdade vão acabar em divórcio, porque são namoros que nunca deveriam ter começado. Provavelmente vão acabar em divórcio. Muitas vezes você tem tido e recebido ofertas, e por que não dizer, de outras mulheres, para abandonar o seu casamento, e você está achando que você está sendo conduzido à vida, e você muitas vezes está achando que está sendo conduzida a uma nova postura de relacionamento com Deus, e na verdade você não está caminhando por esta senda, você não está caminhando pelo caminho da vida eterna, você está a passos largos para o inferno e para o inferno eterno. E Deus tem te dado coisas para que você conduzisse por um caminho de piedade. Talvez você tenha recebido pratos e pratos de mentiras para você caminhar por caminhos diferentes do caminho da boa adoração. Deus tem te dado isso. É por isso que vai fazer de você um ser, como diz Paulo, indesculpável. Porque pelo poder de Deus, Deus tem dado. Pelo poder de Deus, de forma graciosa, Deus tem disponibilizado. Pelo poder de Deus,
de uma forma misericordiosa, tem chegado todos os dias nas suas mãos, coisas que você olha e fala assim: eu não merecia, mas eu estou recebendo pelo poder de Deus. Então você olha para a palavra de Deus e tenha um coração grato, e seja um arauto, uma fonte da vida, e uma pessoa a qual a sua filha, o seu filho, o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente, o seu pastor, o seu presbítero, seja lá quem for, possa olhar para você e ver em você que você é uma fonte viva do amor e do poder de Deus. Este é o desafio para todos nós, porque aqueles irmãos dos dias de Pedro estavam enganados, e sendo enganados pelas doutrinas, pelas filosofias, pelo direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz, você não pode sofrer, e por aí nós entramos nessa armadilha, e pelo direito de ser feliz, abandonamos nossos parentes, abandonamos a boa ética, abandonamos a moral, participamos de coisas erradas para uma falsa felicidade, e o poder de Deus sendo dado a gente para nós ofertarmos uma boa adoração a Deus. Você recebeu o poder, meu irmão. Jesus um dia te chamou, minha irmã. Um dia Deus, no ventre da sua mãe, olhou para você e falou assim: eu vou abençoar esse camarada com vida e com poder na vida dele, para que ele tenha as condições de ser um bom adorador. Esse caminho que você está andando não é o caminho que Deus quer. O que Deus tem para dar para você é infinitamente melhor. E se você estiver perguntando: pastor, eu não tenho recebido nada, eu não vi nada, eu vou dizer para você: a vida é Jesus. A vida é Jesus. Ele leu, ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o maior exemplo de piedade e de boa adoração na face da terra? Jesus. Satanás chegou para ele e falou: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Ele falou: não, a adoração somente é dada a Deus. Ele foi um homem piedoso, ele foi um homem maravilhoso. Então você pode olhar para Deus hoje e falar assim: Deus, eu entendi, eu recebi pelo seu poder todas as coisas, para ser um camarada cheio da vida de Deus, e um homem cheio, e uma mulher cheia da boa adoração. Tem um hino que fala: pelo seu poder e o seu amor. Pelo seu poder e pelo seu amor. É por isso que nós levantamos, é por isso que nós caminhamos, e é por isso que nós vamos viver. Agora olha para dentro do seu coração e veja: como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está sendo o seu ser? Considera essa verdade, porque o que Deus tem para dar para você é poder para a vida e para uma vida de adoração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pedir que Deus nos guarde, nos proteja. Vamos pedir para a nossa irmã Jardelina nessa oração. Depois o pastor declarará a bênção. Oremos.